Bem-vindos de volta. Vamos para a última parte do nosso programa e para a nossa conversa com o Miguel Gomes da Silva. Miguel, olhando agora para o BCE, para a zona euro, temos visto aqui nos Estados Unidos, temos visto aqui uma Fed mais ativa para combater a inflação, na Europa um BCE menos ativo, diríamos, e como é que tu olhas aqui para esta divergência de atuação entre aqui os dois bancos centrais? Antes de mais, perceber a diferença das inflações. Nós temos na Europa, aliás, na Europa não, em termos de definição de inflação, temos vários tipos de inflação, de vários setores, de várias entradas. As duas que os bancos centrais mais olham é a chamada headline inflation, que tem basicamente tudo, incluindo a energia, e a core inflation, que tem o cabaz dos produtos básicos, por assim dizer. A diferença entre estas duas inflações, nesta altura, centra-se na casa dos 4,5 pontos percentuais. Ou seja, temos a core nos 3% e a headline nos 7,5%. Isto muito devido ao contributo da parte de energia, que faz subir este efeito da headline. Se nós acreditarmos que, e não querendo aqui usar a palavra temporário, porque ela já foi muito desgastada nos últimos tempos, mas se acreditarmos que esta subida galopante dos preços de energia, nomeadamente do gás e do petróleo, não vai durar para sempre, seja pela normalização da guerra na Ucrânia, seja pela intervenção dos próprios produtores de petróleo, que já aconteceu, seja pelo aproximar do verão, em que a Alemanha passa a depender menos energeticamente da Rússia, seja pelas alternativas que depois vão encontrar no futuro para que no próximo inverno já não haja uma dependência tão grande do gás russo. Se acreditarmos nisto, vamos ter um fenómeno de headline inflation, que atualmente está nos 7,5%, aproximar-se da core inflation. E aí as preocupações com a inflação do BCE aliviam-se. Aliás, para o próprio ano de 2024, as projeções do BCE já são de 1,9%. Portanto, a normalização da inflação na zona euro é dada como certa, ou como dentro dos parâmetros, e relembramos que o BCE tem mandato de manter a inflação próximo, mas abaixo dos 2%. Portanto, se o próprio BCE aponta para uma inflação de 1,9% em 2024, isto quer dizer que os instrumentos que estão em cima da mesa são suficientes. Logo, a preocupação não é a mesma. Isto também, a leitura não é a mesma de todos os membros que fazem parte do Conselho de Governadores do BCE. Temos a senhora Lagarde e o senhor Philippe Lane, que são dovish e que acham que tem que ser feito algo, sim, mas não com a dimensão de outros membros. E depois temos aqui uma definição que acho que é interessante também perceber entre aquilo que está a ser feito nos Estados Unidos, que é o chamado tightening, que é mesmo o apertar da política monetária, portanto é colocar em cima da mesa uma política monetária restritiva, com o encolher do balanço, com a subida agressiva de juros, e uma normalização da política monetária, que é provavelmente aquilo que vai ser feito na Europa, pelo Banco Central Europeu, em que vamos ter uma subida dos juros da taxa de depósito para o nível do 0%. Recordo que nós estamos a níveis negativos onde os Estados Unidos nunca tiveram, em termos de taxas diretoras do Banco Central. Atualmente a taxa de depósito do BCE é menos 50, poderá normalizar, e normalizar quer com isto dizer que vamos voltar para 0%, provavelmente a REFI subirá a 25 pontos base, teremos aqui um corredor com um intervalo ligeiramente diferente, mas sempre no sentido de normalizar, ou seja, transmitir aos mercados uma preocupação com aquilo que é o comportamento das dívidas dos países. Não esqueçamos que a FED tem um país para gerir em termos de custo da dívida, o BCE tem 15 países para gerir. Miguel, ainda bem que falas na questão da dívida dos países, que tem sido um tema que nós aqui analisamos recorrentemente, porque não existia até agora uma solução à vista para a subida dos juros, que na Itália, por exemplo, já ultrapassa os 2,2%, e que é muito provável que os países do Sul venham a ter taxas de dívida pública acima dos 2%, se não mais. Mas agora o BCE colocou a possibilidade de criar um instrumento que possa vir a colmatar a necessidade de diminuir esse juro, ou controlar esse juro, ao mesmo tempo que reduz o balanço da forma tradicional. Achas que isso era fundamental e isso vai conseguir conter esta preocupação? Eu recordo que o BCE fez algo semelhante na altura da crise das dívidas soberanas. Mas depois, Depois, que foi a criação do OMT, que nunca foi colocado em causa, em prática. Ou seja, nunca foi necessário recorrer a este programa para poder agir.
Da mesma forma, e muitas vezes os bancos centrais funcionam com as ferramentas sem as usar. Ao contrário do PEP, que foi usado e foi consumido numa dimensão bastante gigantesca, 5 tris, penso que foi o total de compras do PEP. O APP, que vai terminar, e aí é uma das grandes incertezas, se vai terminar em junho, se vai terminar em setembro, ou se prolonga mais um mês ou dois até ao final do ano, é a existência de um programa que não tem. Portanto, o APP tinha mandato de montantes de compras mensais, que foi sendo ajustado, tinha um envelope total, o PEP é a mesma coisa. Este programa, não terá nome ainda, a existir, se funcionará como o OMT, que é just in case, ou seja, se for necessário, o Banco Central tem aqui uma ferramenta que pode usar. Não tinha no passado. Aliás, a própria senhora Lagarde, numa das suas primeiras reuniões, cometeu um lapso de linguagem ao dizer que não era mandato do BCE controlar os spreads da dívida. No entanto, como eu dizia há pouco, a FED tem uma dívida, tem um país para gerir a dívida, o BCE tem muitos. E não pode, por uma questão de equidade europeia, e numa altura em que nós temos o PRR em cima da mesa, não pode, obviamente, e com programas de Next Generation e de endividamento comum da União Europeia, não pode permitir que haja um alargamento brutal dos spreads. Ou seja, não podemos permitir que o spread da Alemanha contra a Itália, por exemplo, volte outra vez à casa dos 300 pontos base, onde já teve. É uma diferença muito grande, porque aí vamos ter os italianos a dizer que estão a pagar as pensões dos alemães. Porquê? Porque os fundos de pensões alemães compram dívida pública italiana. Portanto, toda esta dinâmica que depois se gera, portanto, indo novamente à questão, aqui ao centro da questão, é muito positivo que exista um instrumento desses já de antemão, ou seja, que não seja reativo, ou seja, não temos o BCE reativo a um problema, está já a antecipar e provavelmente não tendo que fazer nada, não tendo que comprar nada, só o facto dos mercados saberem que existe, se calhar pode levar a que não haja essa destruição de momento estilo de Mário Draghi quando disse, quando virou o mercado, quando disse fazemos tudo o que for preciso e depois, obviamente, que não terá que fazer tanto assim, não é? Tanto, sim. Basta o discurso, o wording, o facto dos mercados saberem que estão ali e já foram testados várias vezes, porque já vimos bancos centrais agirem de forma bastante musculada, é suficiente, se calhar, ou pode ser suficiente para impedir que os spreads galguem, trazendo problemas para dívidas, para países mais endividados, como nós, Portugal, ou como os italianos, que são a nossa grande ajuda dentro da União Europeia. O facto de termos um país mais endividado e com mais dívida e com mais problemas na subida dos juros do que nós. Miguel, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Prazer. Obrigado, bom dia. Vamos agora passar para o número da semana, que é 45%, que é uma percentagem, e estes 45% correspondem ao encolhimento da economia ucraniana prevista para este ano. Isto é uma previsão do Banco Mundial e a Ucrânia vai assim encolher 45% devido à invasão russa do país. Já a Rússia, também a previsão do Banco Mundial, a Rússia deverá recuar, a sua economia deverá recuar 11% devido às sanções que estão a ser impostas ao país pela sua agressão à Ucrânia. Marco, agora vamos aqui à personalidade da semana. O que é que reservas para nós? Esta semana volta Elon Musk. Eu acho que a jogada da compra da posição no Twitter é uma jogada de mestre. Basicamente, ele garante-lhe um lugar na administração. Mudanças. O Twitter era uma empresa que vinha perdendo algum elan, alguma favoritismo no setor tecnológico, e com a entrada de Musk, já prometeu mudanças, será certamente um passo positivo tanto para a empresa como para ele próprio, que utiliza também o Twitter como um veículo de mensagem, não só para ele, mas também para as suas empresas. Marco, obrigado. Este foi mais um Mercados em Ação. Obrigado por ter assistido. Boa semana e bons negócios.